Pessoal, vamos dar sequência no nosso conteúdo. Hoje em especial a gente vai dar início a conhecer um outro sistema operacional, tá? Então esse início de aula, né? A gente vai trabalhar sobre sistema de código aberto, tá bom? E vamos falar sobre o Linux, certo? Bom, como nós estamos no módulo, que é um módulo que trabalha e retrata sistemas operacionais, nós tivemos até então aulas que a gente trabalhou e aprendeu a conhecer um pouquinho mais a interface, né, do Windows. Só que o Windows, como eu já havia comentado em aulas anteriores, ele não é o único sistema operacional, tá? Existem outros sistemas operacionais. O Windows, ele é apenas um dos que existem, tá? Então, assim como o celular, que você trabalha lá com o Android, trabalha com o Windows Phone, trabalha com o iOS, né, da Apple, né, o sistema Macintosh, né? Existem outros sistemas. Um deles é o Linux, tá? O Linux, ele tem como seu princípio uma história, né? Uma história bem legal. Um cara chamado Linus Torvalds, tá? O Linus Torvalds, ele é um finlandês. E ele é um dos criadores do Linux, tá? Na verdade, o Linux, vocês vão conhecer e vão ver que o Linux, ele usa um termo técnico chamado distribuições, tá? Diferente do Windows, que usa versões. O Windows XP, o Windows 10, o Windows 7, que são versões. O Linux, ele possui distribuições. Por quê? Porque o Linux, por ele trabalhar nesse sistema de código aberto, você, eu, qualquer pessoa, pode criar, através desse código aberto, um sistema Linux e dar um nome que você queira, tá? Então vocês vão ver que existem diversos tipos, diversas distribuições do Linux, tá? Existem algumas que são mais tranquilas de mexer e outras que você precisa de um conhecimento um pouquinho mais técnico para estar trabalhando. Tudo bem? O legal do Linux, uma das particularidades dele é que ele é um dos sistemas mais seguros que existem, tá? Se a gente fizer uma análise de todos os vírus que existem aí no mercado, menos de 1% acaba entrando e invadindo o Linux. Por quê? Porque como ele tem essa filosofia de código aberto, qualquer pessoa que encontrar uma falha, um erro, pode ir lá, corrigir essa falha, e aí ele lança uma outra versão, ou lança uma atualização, corrigindo essa vulnerabilidade, né? Esse probleminha, esse erro, essa falha no código-fonte da plataforma. Tudo bem? Bom, deixa eu mudar aqui as minhas câmeras. Para a gente poder trabalhar com Linux, geralmente a gente precisa do CD de instalação.
tá? A gente precisa do CDzinho. Porém, o Linux, a gente tem a possibilidade de entrar em sites e baixar de forma gratuita, tá? Então a gente tem a possibilidade de entrar e baixar de forma gratuita. Por exemplo, aqui eu entrei num site de uma das distribuições do Linux, chamada Ubuntu, tá? Vou pôr para baixar aqui. O Ubuntu, ele é um dos sistemas que é mais parecido com o que nós já estamos acostumados a mexer com o Windows, tá? Ele é o que tem a plataforma, né, a interface gráfica mais parecida. Então, quando você mexer com ele, você não vai ter aquele choque, né, de nossa, que coisa diferente, tá? O legal é que todos os sistemas Linux, eles são mais leves, tá? Eles rodam em qualquer equipamento, computador, e você pode instalar, se você quiser, pode instalar no computador, ou você pode gravar no CD, num DVD, e fazer com que ele funcione direto pelo DVD ou CD, tá? Então ele tem algumas particularidades aí. Caso você queira mexer com ele no seu computador, eu recomendo você baixar um programinha e instalar, que é esse cara aqui, ó, VirtualBox. O que o VirtualBox ele faz? Aqui eu estou no Windows, mas ele permite eu criar um ambiente virtual. Ele permite, né, ele me dá essa possibilidade de criar um ambiente virtual dentro do Windows. Tá bom? Deixa eu salvar esse documento aqui e fechar. Então, nós temos aqui uma versão, né? E ele me permite criar aqui um ambiente virtual. Tá baixando aqui o Linux. Enquanto ele está baixando, distribuições do Linux. Tá? Então, isso aqui é uma imagem só para vocês entenderem quantas distribuições tem. Cada distribuição ele acaba tendo algo em particular, né? Então o Ubuntu ele é a versão que mais usada aí para usuários comuns. O SUSE também. Tá? O Debian, ele é uma versão mais específica para servidores, tá? Então, caso você queira montar um servidor de empresa, então o Debian, ele é uma das versões mais usadas para criar servidores. Então, existem diversas distribuições. E cada distribuição tem uma curiosidade. Isso que é legal, tem uma história por detrás, né? Desse carinha. Então a gente vai trabalhar com o Ubuntu aqui. Tá baixando. A internet está ajudando aí. E o que acontece? O Linux, ele faz parte de um projeto chamado GNU. Então o Linux ele é chamado de GNU Linux. Tá? Ele é um projeto.
O mascote do Linux é esse pinguizinho. Questão, curiosidade, o nome dele é Tux. Tá bom? Então faz parte de um projeto aonde, através desse código livre, desse código aberto, a gente pode modificar, pode criar novos sistemas. A única exigência é o quê? Você não cobrar por ele. Você cria, modifica, publica e a gente não cobra por ele, certo? Logicamente que existem as doações aí, né, para você poder estar fortalecendo o projeto, mas não é algo obrigatório. O núcleo, né, o núcleo do sistema operacional do Linux, ele é chamado de kernel, tá? O kernel, ele é o código-fonte, ele é a estrutura, tá? E as pessoas, né, que têm um conhecimento um pouco mais avançado, né, o que a gente costuma chamar de hacker, né, hacker ou cracker, né, tudo que eles fazem direto pelo Linux, tá? Então existem essa possibilidade aí, tá bom? Então existem diversas distribuições do Linux, como eu havia falado. Acabou de baixar aqui o Linux. Eu vou ensinar vocês na aula de hoje como instala o Linux, tá? Aqui utilizando a máquina virtual. Para a gente poder instalar o Linux, a gente precisa dividir esse processo em duas partes. Tá bom? A gente vai dividir esse processo em duas partes. A primeira parte é criar o ambiente virtual para poder instalar o Linux. Tá? Então a primeira coisa, a gente vai criar esse ambiente virtual. E a segunda coisa é, propriamente dito, instalar o Linux. Então vamos criar um ambiente virtual. Primeiramente, abriu o VirtualBox, instalou o VirtualBox, vai clicar em novo. Certo? Então todo mundo que está aqui na sala hoje vai fazer esse processo. Novo. Aí, nessa tela inicial, a gente vai dar um nome do sistema. Então a gente vai trabalhar com Linux, né? Então vamos colocar Linux Ubuntu, certo? E aí ele vai te dar a versão e vai te dar o tipo do sistema. Feito isso, a gente vai clicar lá em próximo. Aqui a gente tem o dimensionamento de memória. Então, por exemplo, no meu computador aqui, ele tem 8 GB, 7 GB, né, livre. Então, ele precisa de uma exigência mínima de 1 GB. Então, aqui você pode aumentar, caso você queira. Se for aumentar, aumenta para no máximo 2. Tá bom? Mas 1 GB é o mínimo para poder instalar. Aqui nessa tela seguinte, a gente vai criar o que é chamado de disco virtual. Tá? Então a gente vai criar um disco virtual agora. Aqui a gente vai escolher o tipo de disco. Eu sempre usei aqui o disco de imagem. Tá? Vamos avançar. E aqui a gente tem o tipo de armazenamento que você quer. Então o que é o disco? O disco é o HD, certo? Temos o hábito de usar sempre o dinamicamente alocado. Por quê? Se porventura você está utilizando, precisando de espaço a mais, ele automaticamente vai liberando espaço. Tudo bem? E aqui ele fala pra gente o espaço inicial de arquivos, né? Ele está dando 2 GB
10 gigas, né? Perdão. Beleza. Acabei de fazer o quê? Criar aqui. Agora o que eu vou fazer? Ele acabou de criar um computador virtual para a gente. Esse computador está desligado. Então a gente vai clicar nele e vai clicar aqui em iniciar para poder ligar esse computador virtual que foi criado. Agora que vem o segredo, tá, gente? A gente vai instalar o Linux. Primeiramente, nessa tela, ele fala de boot. E aqui ele está vazio. Por quê? Eu tenho que escolher o arquivo do Linux. O CD do Linux. Como eu baixei, tá bom? Eu vou clicar aqui na pastinha. Vou lá em downloads, né? Porque ele está em downloads, está aqui o arquivo, ó. Vamos abrir o arquivo. Ele me deu aqui o arquivo. Eu vou clicar em iniciar. Vou aumentar aqui a tela. Ele está carregando, tá, gente? Tá fazendo um checklist, né? A gente espera ele fazer esse checklist. Esperar aqui, tá bom, gente? Ele... Ele demora um pouquinho, tá carregando. Até aí, querem perguntar alguma coisa, gente? Esperando carregar aqui.
está processando. Essa lentidão, gente, é por causa da memória, tá? Como foi separado 1 GB somente, aí ele demora um pouquinho mais. Eu tava lendo ali que essa versão aqui que eu baixei, que é uma versão mais atual, ele tá pedindo 4, tá? Essa versão aqui que eu acabei de baixar, por ser uma versão mais atual, ele tá pedindo 4 GB, no mínimo. Tá? Mas o processo de criar ali a máquina virtual, todo mundo entendeu? O processo de executar o arquivo também. Pessoal do online também. Espera aí que ele está carregando. Ó. Tá subindo a imagem, né? Então o VirtualBox ele permite, gente, vocês trabalharem com qualquer tipo de sistema, tá? Porque ele cria esse ambiente virtual. Só que o legal é você ter uma máquina bem robusta, né, para poder trabalhar. Quanto mais memória RAM sua máquina tiver, melhor. Bom, aqui, ó, ele tá me dando para escolher o idioma, né? A gente vai escolher lá o português, né? E por causa do nosso tempo, eu não vou clicar em instalar, tá? Por causa do nosso tempo, eu não vou clicar em instalar. Vou clicar aqui em Triubuntu, que é o que eu falei que você consegue rodar direto pelo CD. Espera aí que ele está carregando aqui, ele deu uma travadinha. Escolher aqui o idioma português Brasil. E aí a gente vai clicar aqui agora. Vamos esperar mais um pouquinho aí, que ele está carregando.
Agora ele está subindo o sistema, tá, pessoal? Só que aqui ele deu um erro pra gente. Ele deu um erro aqui pra nós. Vamos ver aqui se ele vai carregar. Talvez não seja um e-mail. Já tá ligado, eu acho que não conectado os pés. Vem aqui, velho. Certinho, vou tirar a Catarina. Pode fazer full range, né? Tá subindo aí, tá, gente? Tá bem lento, mas tá subindo aí. Ó, carregou. Então lá, gente, quando a gente for fazer lá no laboratório, deixa lá pelo menos 4 GB de memória. Tá? Deixa 4 GB lá na máquina. Eu ia mudar aqui a minha, mas como o sistema tá rodando, eu não consigo mudar agora. Ó, percebam que aqui a gente tem a tela inicial do Linux. Tudo bem? Então essa é a telinha inicial do Linux, aonde a gente tem aqui alguns ícones na área de trabalho, no desktop, e nós temos aqui a barrinha, né? A barrinha de tarefas dele, né? E aqui nós temos a barrinha de aplicativos. Quando você mexe com Linux, gente, o legal dele é que ele já vem tudo instalado. Né? Você não precisa baixar o Office, por exemplo. Ele já vem lá com os programas instalados lá, o OpenOffice. Que aqui no caso é o LibreOffice, né? Ele está bem lentinho aqui, tá, gente? Por causa da dimensão da memória, que eu coloquei pouco. Mas está aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui navegadores, tem gerenciadores de e-mail.
Então, nessa primeira aula, aqui, conhecendo o Linux, né, como sistema operacional, vamos fazer isso. A gente vai baixar o Linux. Após ter baixado o Linux, a gente vai trabalhar, ó, tá carregando aqui, tá bem lento por causa da memória, né? Eu deixei pouca memória. Ele já vem com o navegador Firefox. Espera aí que ele está carregando para acessar o navegador. Então ele já tem uma planilha, já tem um programa de apresentação, um editor de texto, tem uns joguinhos instalados, né? Quem nunca jogou Paciência no Windows, né? Era clássico, né? A Paciência do Windows, né? Só que a Microsoft tirou, né? Nas últimas versões não tem mais. Pessoal, estão me ouvindo? É porque eu estou mexendo aqui com a máquina virtual. Conseguem ver agora? Estão vendo a imagem aí, gente? Ah, não, ele saiu aqui, ó. E agora, gente, vê aí se apareceu. Ele saiu. É porque é muito programa aberto. Aí ele fechou sozinho. Deve ter dado um erro. Tá vendo? Então, aqui é a interface dele, tá? Para o pessoal que está em casa, não vai ter como fazer a instalação. Então, na próxima aula que vocês vierem, vocês vão fazer a instalação e vão mexer com ele, tá? Porque a gente vai ficar mais uma aula mexendo com Linux para poder conhecer o painel, interface e por aí vai. Então, essa primeira aula a gente vai trabalhar com a parte de instalação, tá? E a próxima aula a gente vai trabalhar mais com a parte de operação dele. Tanto é que vocês já vão até, como não tem instalado nos computadores, a gente vai sentar lá numa sequência, nos computadores lá, numa sequência, para na próxima aula vocês poderem usar novamente. Fechou? Então aqui é para a gente poder conhecer um pouquinho mais do Linux. O início, né? Aqui ele está bem lento pela questão da memória, que eu deixei 1 GB só de memória. Então ele está bem lento. Tá? E aí depois, gente, terminou, é só fechar a máquina virtual, desligando ela. Aí ele fecha e desliga tudo. Tudo bem? O pessoal do online aí deu um erro aí, né? Mas está tudo gravado e a gente vai poder ver na gravação. Fechou? Então a aula de hoje aqui, gente, atividade. Vai ter umas perguntas lá para responder também. Mas antes de mais nada, vocês vão sentar lá no computador. Vou ensinar uns procedimentos lá para vocês. Tudo bem? Para vocês poderem fazer a instalação. Então, se possível, tentem sentar na primeira fileira lá que está a janela, sabe? Todo mundo senta lá para poder fazer nos computadores de lá. Fechou? Pessoal aqui do presencial, podem subir. Pessoal do online, na próxima aula, vocês vindo na aula presencial, a gente faz o procedimento de instalação, tá bom? Eu vou publicar o vídeo agora da aula de hoje,
para vocês poderem rever a instalação. Fechou?